Mas, porra, assim, na ideia de esportes eletrônicos do caralho, como é que vocês acham que a gente tá... Vocês acham que a gente tinha que ter uma regulação? Vocês gostam da ideia de regulação na parada? Porque a gente tá agora com a ministra dos esportes falando que esporte não é esporte. Eu vou deixar o Falenzão responder. Pra vocês, é treta, bom ou né? ruim essa porra? Essa é treta. Cara, eu acho que se feito de uma maneira assim, se não for muito bem pensado, eu acho que é prejudicial. Porque tá passando por todos os anos tá se renovando a galera em vários sentidos, né? Então, por exemplo, agora a ministra que entrou fala sobre uma área que ela ainda não teve provavelmente a chance de conhecer muito, né? Bolsonaro, quando sentou ali, isso aqui é um abraço pros gamers. Então, tem de tudo que é tipo de postura, né? E quando entra num cargo como esse, o mundo tá mudando, cara. Não dá pra gente simplesmente ignorar que os games existem. Fazer isso seria um erro, né? Os jovens estão jogando. Esse movimento dos pais quererem os filhos mais em casa é uma coisa que já vem acontecendo nas últimas décadas, porque as cidades estão mais violentas, né? Quanto mais jovem, mais quer deixar o filho em casa. Tecnologia ao mesmo tempo crescendo. Então tá muito fácil. A gente vai entrar no outro... Não vamos entrar nessa discussão, né? Mas pai que dá o tablet pro filho já dá um celular com 2, 3 anos de idade, já é um outro tipo de problema. Então a molecada já tá vivendo no mundo digital. E assim, chegar alguém... Deixa eu ver se tá aí. Ignorar isso não parece ser muito sábio, porque essas coisas vão continuar acontecendo. Mas aí eu entendo também o posicionamento dela de pegar só o nicho olha, vamos olhar só para os esportes convencionais, porque não é todo mundo que tem acesso à informática, tecnologia, né? E tal, né? E ela vem mais com esse olhar e vamos só dar um tapa nos esportes tradicionais. Só que está na contramão de um processo evolutivo que está acontecendo no mundo inteiro, que é essa transformação tecnológica. Está acontecendo, não tem como negar. Então, se ela só chega sem conhecer, sem falar com os agentes assim que realmente estão fazendo isso acontecer no país, só sai fazendo regulações, eu acho que seria prejudicial. Então eu acho que o correto seria realmente na base da conversa, entender quem são os grandes players aí. Estou falando players de jogador não, estou falando de business mesmo, né? Quem está fazendo os campeonatos, quem está orquestrando os times. Será que a gente precisa de ligas reguladas ou não? Ela precisa entender o ecossistema, né? Porque se no mundo inteiro não existem ligas que o governo está atuando, por que o Brasil vai querer fazer isso? Então talvez o caminho não é muito por aí. Então que bom que ela nem acha que é então, esporte, por alguns lados é bom que não se meta e faça coisas que não são produtivas para o ecossistema, né? Então acho que só tem como falar desse assunto se pegar para juntar os players, né, desse lado business da coisa no Brasil, olhar referências de outros países e aí ali entender quais são as necessidades que estão acontecendo, né? Como é que a gente faz para trazer mais eventos no Brasil? Como é que a gente faz para garantir que um jogador que está hoje ganhando R$2.000, R$2.500 de salário não vai ter uma multa de R$5 milhões? Por que ele tem que ter uma multa de R$3, R$4 milhões? Às vezes aparece um time querendo que ele entre e ele não tem essa proteção. Proteções como essa existem no futebol, por exemplo. Então tem alguns exemplos de outros esportes que daria para trazer para o ecossistema do esporte eletrônico, mas tem que ser com cuidado. E às vezes muita gente vai falar genericamente, fica fora que é melhor, não atrapalha mesmo. E eu consigo entender o ponto de vista, mas não é bem assim. Acredito que na base da conversa daria para achar um meio campo aí. E tu se envolve também no business da parada? Cara, eu me envolvo pouco, porque a vida de atleta ela é muito puxada. Né? E um dos motivos pelos quais talvez eu não jogue mais a partir do ano que vem, que eu pare de jogar esse ano, é porque para poder fazer mais coisas nesse sentido. Eu, na busca aí do meu propósito de vida nos últimos anos, eu acabei entendendo que eu gosto de ajudar a mudar a vida das pessoas através do jogo. Acabou sendo meio que a missão da minha vida, assim. É o que eu venho fazendo desde jovem. Sempre, né? Então, assim, quando eu parar de jogar, eu acabei percebendo que pode ser uma fase. Parei aqui como atleta de mudar a vida das pessoas, de influenciar, de inspirar. Vou procurar outras maneiras de fazer isso. Então, quando eu tiver mais tempo disponível para olhar para outras coisas, outros projetos que já estou encaminhando, algumas coisas que estou pensando, vou poder exercer um pouco mais de auxílio nessa parte. Hoje é muito limitado. Hoje eu tenho a minha família, né, meus irmãos mais velhos, minha mãe, o pessoal que trabalha comigo no Grupo Fallen e tal, que me ajuda muito nessa parte de fazer outras coisas acontecerem. Porque aqui o dia a dia é cão, cara. Imagina, tocar negócio que a gente joga 10, 12 horas por dia. Então seria overkill, assim, seria tentar fazer mais do que consegue fazer. Tu meio que, quem lida com o business e com o nome, com a marca Fallen, é a galera que tá em volta de você, então. Eu sempre tô olhando, sempre tô participando de tudo, mas no dia a dia são eles. Não tem como eu fazer praticamente nada no dia a dia. Então, assim, são realmente visões gerais, onde a gente quer ir. Tem um projeto que eu quero começar em breve, estou ainda arquitetando ele, mas eu tenho um desejo, tenho um sonho de fazer um projeto que vai mesclar bastante games com educação. Eu já fiz isso com a Games Academy no passado, mas era uma parada mais de ensinar a pessoa a jogar competitivamente.
Eu acho que isso tem espaço nesse projeto que eu quero fazer, mas ao mesmo tempo eu gostaria de que as pessoas conseguissem enxergar o jogo como uma oportunidade de evoluir coisas pessoais através dele, né? Então a gente tava brincando agora há pouco, né? A galera, por exemplo, que joga Dota, e muitas vezes cada um não sabe o que fazer, o papel que tem que fazer. E sai jogando de qualquer jeito, e vem frustrado, só senta no game ali pra... Um dia difícil de trabalho, né? Um dia complicado, senta lá, primeiro clipe, o cara roubou teu, o cara tá ali xingando, sabe? Eu queria, vendo que o mundo é cada vez mais tecnológico, vendo que os jovens estão cada vez mais cedo no game, eu queria criar algum lugar onde as pessoas jogassem com mais propósito, sabe? Jogar assim, olhando mais para essas coisas, entendendo melhor o papel que elas podem ter, que elas podem evoluir, respeitar os outros dentro do game, para ter uma experiência melhor também. Eu acho que isso não tem ainda. Porque o que tem hoje em dia é muito esse formato de ranqueada, né? Você entra lá pra jogar, igual você falou, eu não consigo sair do Arauto, eu não consigo melhorar, porque o único foco... Mané. O único... Não, eu tô tirando, pô. Você entra no jogo só com esse propósito. Eu vou entrar pra jogar torcendo pra subir meus pontos. Mas isso é muito pouco, cara. O jogo, ele traz uma oportunidade de você fazer muito mais, cara. Pelo menos quando a gente parte pra falar do jogo em termos competitivos, jogos com essência, não jogar por jogar, o jogo pensando em competição, ele traz ali uma oportunidade de evolução pessoal gigantesca. E os jogos não têm espaço pra fomentar isso, porque eles estão muito fomentados em vender skin, estão muito fomentados em fazer você ficar viciado, tentar subir os seus pontos, jogar com pessoas melhores, mas eles não estão ali fazendo você crescer muito, sabe? Então eu acho que tem espaço para fazer alguma coisa nisso, ninguém fez ainda, e ainda tô com essa visão, mas não tem nada pronto. Tô pensando ainda como vai ser.